Bom dia, pessoal. Mais um chimarrão com a Tati e com o João e hoje nós vamos trazer uma pessoa muito especial aqui para conversar conosco, que é o nosso querido Chico Abelha. E agora, então, com vocês, aqui está essa grande figura, o Chico Abelha, que veio voando agora para chegar aqui na live aqui, e a gente quer conversar com ele porque o Chico Abelha, vários alunos nossos vêm a partir do canal do Chico, e muita gente que está no nosso canal não conhece o trabalho dele, né? Então, a ideia é que o Chico relate um pouco também essas questões das visitas que ele faz no campo, das pessoas, e nós vamos bater um papo com ele aqui para ver o que ele anda circulando, para onde é que ele anda passeando aí. Bom dia, Legal. Chico. Ô, João, muito obrigado por me convidar. Eu fiquei sem entender a princípio, né? Porque normalmente é o contrário, você que vem no meu canal, porque o trabalho de vocês é o que deve ser divulgado. O meu, às vezes eu acho que eu sou um simples oportunista que descobriu coisas importantes assim que está jogando no mundo, né? Mas o trabalho que você faz é o que eu acho que tem que ter projeção, né? Porque você vai na linha da consciência, da regeneração, no final das coisas da vida, né? Mas então, de todo jeito, eu agradeço, né? E agora eu entendi, nós estamos aqui num papo mais íntimo, nós vamos conversar para o povo conhecer um pouco mais do Chico Abelha, né? Sim, sim. Atualmente, é engraçado, né? Deixa eu pegar o chapéu aqui, ó. O pessoal tem me perguntado, né, onde que eu moro. É, E aí eu costumo responder, né, que eu moro onde eu estou. Só que aqui nessa localidade que eu estou no norte de Minas, Mendonça chama-se, uma personagem me falou, mas então você mora debaixo do chapéu. Eu falei, pois é, isso aí, eu moro debaixo. Eu adorei, cara. Essa é boa, essa é boa, essa é boa, essa é boa. Eu já adotei. Então, as pessoas me perguntam, eu moro debaixo do chapéu. É muito bom, porque para uma abelha, a abelha, ela vai onde tem flores, onde tem néctar, onde tem pólen, né? Então, eu tenho essa liberdade da abelha, né? E isso é muito bom. Para quem não me conhece, né? Eu tenho um canal de cultura popular no YouTube, que ele foi abrindo leque para bioconstrução, permacultura, e tudo aquilo que acrescenta alguma coisa na vida da pessoa, que de alguma maneira gere qualidade de vida, que gere consciência. E por isso nossos canais, o meu e do João, acho que conversam muito bem, né? E acho que é por isso que nós estamos aqui, nós os dois sentados aqui conversando com vocês, né? Porque nós somos aquelas pessoas que querem e que sabem que é melhor a gente espalhar aquela coisa boa que a gente descobriu, porque isso é melhor para nós mesmos, no fim, né? Nós vamos criar um ambiente gostoso para nós. Sim, sim. E é isso que nós estamos fazendo no fim da história. É isso. Porque a nossa ideia é isso, ou seja, é um movimento viver no campo, né? As pessoas começarem a valorizar o simples, né? Entender que saúde entra pela boca, né? Que a saúde está no canteiro do que a gente planta e que a gente precisa realmente ter uma percepção maior sobre isso, assim, né? Ou seja, de entender a importância e a necessidade disso. E a partir do momento que a gente começou esse trabalho, cada vez mais entram depoimentos. Ontem mesmo entrou um depoimento de uma aluna fantástico, ela não estava desenganada, não estava caminhando, né? E começou a plantar e começou a regenerar todo o processo dela, se sente outra pessoa. E toda hora a gente está recebendo isso, certo? Então, por isso que a gente tem promovido, passamos a semana passada toda fazendo uma live atrás da outra, com as pessoas contando um pouco a sua trajetória, porque é isso. Nós estamos estimulando as pessoas a pensarem em ter uma vida mais simples, a fazer uma alimentação melhor, porque o processo cognitivo também das pessoas, que a gente, quando fala em saúde, parece que é só braço e perna, né? Mas o processo cognitivo do funcionamento do cérebro é importante, né? Eu, na outra live, outro dia, nós estávamos falando aqui, nos Estados Unidos, 8 em cada 10 jovens não conseguem entrar para o exército, não conseguem fazer as provas para o exército, nem escrita, nem de exercício, nem nada, em função da demência. Ou seja, e 8 para 10, 8 em 10 é um monte. Ou seja, nós estamos falando em 80% de uma população de jovens, né? E a primeira vez na história agora que nós temos uma população nova, mais burra, vamos dizer assim, que a população velha. Nunca na história da humanidade tinha acontecido isso. Sempre a gente vem andando, vamos dizer assim, para frente, né? E nós estamos com esse processo muito sério
né? Onde tem uma relação de uma para cada 30 crianças estão com autismo, TDAH e não sei quanta coisa. Então, assim, é bem preocupante, né? O modelo que se criou, não só de alimentação, mas de tipo de vida, né? De não entender a importância de estar em contato com a vida no campo, de estar em contato com as coisas simples, né? Isso tudo no Brasil, o Jeca Tatu contribuiu para trás, né? Ou seja, foi uma coisa muito degradante na nossa história, né? E ainda continua um pouco isso, assim. Parece que o homem do campo sempre ele é meio, né? E aí o agronegócio entrou como se fosse o status da agricultura, o status de viver no campo. É a mesma filosofia, João, é a mesma filosofia do Jeca Tatu no tempo do Monteiro Lobato, porque ele desvalorizava o nacional e valorizava o estrangeiro, né? Isso. No caso americano. E hoje é a mesma coisa. Não, o nosso, aquele simplesinho ali que está com a enxada, o pé no chão, ele não é valorizado, e é valorizado aqueles chapéus de vaqueiro americano, aquelas mudas, né? Então, ainda é a mesma coisa. Nós ainda estamos valorizados do mesmo jeito, né? E você estava falando do depoimento da menina, no meu canal também tem isso, né? Ótimo. E aí eu penso, né? O que nós estamos fazendo, né? Você com o seu canal e o meu, nós estamos indo em direção à cura, né? Se a gente lida com a saúde, o objetivo final é a cura, né? Eu não sei qual é a cura, mas me parece que a cura é viver em harmonia com a natureza, escutando a natureza e tentando repetir na nossa vida os processos naturais, né? Essa eu acho que é a escola e é o caminho da cura, né? E por isso que nós nos identificamos tão bem, logo no início, quando uma equipe sua veio me procurar, quanto que eu cobrava para dar divulgação para vocês, né? E eu falei, deixa eu entender quem são essas pessoas, né? Na hora que ele falou, eu conversei com você, acho que 2 minutos, eu falei, não, cara, eu quero mais divulgar esse tipo de coisa, porque estou ganhando em divulgar, eu já estou ganhando, cara. Porque são ondas que vão para o infinito e voltam para a gente, né? E a nossa vida assim, se realimenta desse tipo de relação, de encontrar pessoas que estão vibrando nessa mesma frequência de regenerativa, de amor, de querer o melhor para a nossa sociedade e para a gente mesmo, no fim. A gente tem que ser um pouquinho egoísta também. Aliás, eu acho que a gente tem que começar pela gente. Sim, com certeza. Começar a achar lá fora, vamos ver o que nós estamos fazendo para poder melhorar, né? Trabalhinho de formiguinha. Eu digo de abelha, porque abelha e formiga, elas trabalham meio parecidas uma com a outra. Não, e o Bill Mollison diz o seguinte, né, o criador da permacultura, que por mais complexos que sejam os problemas, as soluções continuam sendo extremamente simples. E é isso, ou seja, as soluções são simples e os problemas cada vez são mais complexos. Então está faltando essa visão mais Será que a humildade que está faltando? Sei lá o que, cara. Não sei. É um olhar diferenciado, porque a gente diz para as pessoas que estão no curso com a gente é o seguinte, ou seja, eu preciso mudar o olhar. Para mudar o olhar, eu tenho que ter informação para ver de uma forma diferente. Porque eu não vejo, eu ando no campo, tudo é verde, no meio desse monte de verde tem ervas que te curam e tem ervas que te matam. Né? Então, a gente tem que fazer essa leitura, entender isso, né? E tem uma propaganda muito forte de consumo de processos, de produtos processados e tudo mais, né? Então, tu tem uma mídia trabalhando direto em cima da venda de um monte de produto, tu não vê nenhuma propaganda de mel, já que nós estamos falando em mel, não? Já viu alguma propaganda de mel? Estou pensando, eu acho que não. Não tem de margarina, tem de tudo que é coisa, mas de mel não tem nenhuma, quer dizer, nem de privado, nem de particular, nem de governo, nem de nada, não tem propaganda de mel, tipo, coma mel, não tem, né? E essa seria uma coisa mais natural, mais importante que tem isso, ou tome de leite cru, ou coma fruta no pé, não, ninguém fala disso, né? Então, e na verdade a saúde está aí, né? Eu acho que quando a coisa é boa, ela se autopromove, né? Porque a pessoa reconhece bem o que faz e ela vai querer compartilhar, porque é natural do ser humano. Se você achou uma coisa legal, você vai querer contar para o outro, né? Então, coisas boas quanto as coisas ruins, mas
não precisa realmente aparecer. Eu não lembro de propaganda do YouTube falando assim, vamos ter mais consciência na nossa alimentação, nos nossos pequenos gestos na vida. Não tem isso. Não, eu contei uma história outro dia aqui muito louca, cara. Eu comecei a ver um vídeo de uma moça falando sobre a importância da beterraba no organismo. E eu achei genial. Eu digo, que legal, cara. Eu comecei a assistir, ela falou de várias coisas que a beterraba transformava no organismo, que trazia muita força, que isso, que aquilo, papapá, parará. Aí, no final, ela diz assim, basta tu tomar umas 3 cápsulas de beterraba. Eu digo, porra! Estragou tudo. Estragou tudo que estava para trás. Eu digo, pô, mas por que tu não parou antes um pouquinho? E era só pegar e comer uma beterraba ou 2. Eu adoro beterraba, sou suspeito para falar. Adoro beterraba. Sempre planto beterraba, sempre tenho para comer. Né? E aí, quando ela falou aqui, eu digo, mas, cara, mas por que isso? Então, tu vê que a gente está encapsulado, que nem tu estava falando agora, assim, né? Mas tem isso, ou seja, para que eu vou comer uma cápsula de alguma coisa se eu posso pegar a fruta e comer, né? Tu vê que tem isso, assim, né? A gente viu muito nos Estados Unidos isso de produto processado. Chegou um ponto que eu vi um dia uma embalagem que era banana amassada. O cara compra, porra, cara, não tem força para amassar uma banana. Porque não tem nada mais fácil que amassar uma banana, né? Então tu vê que chega um ponto, assim, tudo é picado, a bergamota descascada, laranja descascada, tudo. Então parece que a gente vai perder a capacidade de fazer as coisas. E tem um erro clássico aí de pensamento que é assim, é se popar, sabe? Né? Uma coisa de se popar. E a sobrevivência das espécies foi a resistência, é o contrário disso. Né? Ou seja, a espécie toda, todas as espécies, planta, vegetal, animal, ou seja, ele sobrevive em função da resistência e criando resiliência. E aí nós estamos criando uma sociedade de baixíssima resiliência, né? Então a gente tem que refletir sobre isso, né? Ou seja, por que essa coisa de sempre se popar, de achar que tem que estar se popando? Tu tem que popar energia para fazer o trabalho, enfim, né? Porque tem que botar a cabeça a funcionar, mas a gente tem que fazer algum movimento normal e a gente está em atividade, né? Ô, João, a propósito disso que você está falando, aqui eu encontrei muitas pessoas nessa localidade, que deve ter 1.500 habitantes, muitas pessoas com mais de 80, 90 anos, e são lúcidas, e aí, batendo com o que você está falando, elas estão ativas, elas estão em contato com as coisas da vida, elas buscam as atividades de interação, de trabalho, e o corpo delas tem que funcionar. Então, a mente, elas querem ter um desejo e elas botam o corpo para funcionar. Quando você pega tudo prontinho, a informação que eu acho que a gente passa para nossas células, para o nosso corpo, é assim, olha, vocês não precisam mais trabalhar. Então, eles vão falar assim, então, vamos desistir, né? E eu imagino que muitas doenças começam por aí. Quando você pega pronto, eu falo assim, mas que graça que tem viver esse aparelho, que é o nosso corpo, que foi elaborado, assim, trabalhado através da evolução por milhares, sei lá quantos milhares de anos, ele deixa de funcionar. E ele está aqui, à nossa disposição. Se a gente não usa isso aí, ele vai achar que não precisa e vai desistir e vai começar a criar essas doenças. Que, aliás, eu nem sei. Olha, se as doenças, eles dão nomes novos para essas coisas que já existiam, mas eu acho que muitas delas estão surgindo agora porque a gente não está fazendo uso com totalidade da nossa capacidade, né? E aqui eu vejo muitas pessoas de idade que, assim, puxa vida, mas eu tenho a mesma idade que essa mulher de 80 anos, né? Ela se sente como tendo 18. E eu também me sinto como tendo 18. Porque eu tenho projetos, eu quero fazer, eu quero continuar, eu me sensibilizo pelas pessoas. Ontem eu estava vendo aquele negócio do Rio de Janeiro, eu falei, gente, mas... E aí eu penso assim, o que eu posso fazer, né? Eu estou vivo, aquilo não pode se tornar normal na minha vida, né? Porque todo mundo deve ter visto isso que aconteceu. A gente não pode ficar insensível, a gente não pode normalizar isso aí. Quando aconteceu em Gaza, é mais longe, mas quando acontece no Rio de Janeiro, a gente, nossa, pode chegar na minha casa, e aí esse assunto tem que vir à tona. A gente não é só o trabalho de plantar na terra, a gente tem que discutir essas coisas. O que sociedade que nós estamos criando e o que nós podemos fazer, o que nós queremos para a nossa vida, né? Sim.
Então, aí eu lembro, as pequenas coisas, voltando para o simples lá do Bill Mollison estou fazendo, nós temos que começar nas pequenas coisas. Vamos começar tratando bem o nosso corpo, vamos começar morando num ambiente saudável, vamos começar tendo uma relação legal com o nosso vizinho que mora ao lado, com a comunidade, participar, saber quem são essas pessoas e, na medida do possível, fazer alguma coisa, né? E aí eu acho que a gente vai estar, de alguma maneira, driblando a doença, né? Ou assim, passando por cima dela, porque enquanto a gente tiver esse entusiasmo, esse ânimo, o nosso corpo responde. Se a gente tiver essa decisão, o nosso corpo vem atrás, né? É isso que eu tenho visto. Não, e tu falou essa coisa da idade, interessante. A gente estava agora no Arkansas lá e a gente encontrava as pessoas, tu achava assim, que a pessoa tinha 70, 70 e poucos, 80. Tu ia conversar com ela, ela tinha 60 ou menos de 60. Impressionante, assim. Impressionante o quanto as pessoas são degradadas lá em função disso, da comida e de não fazer quase nada, não fazem quase nada. Né? Perdeu o propósito, sentido da vida. Eu acho que perdeu o propósito, sentido da vida, né? Não, e outra, como para eles tudo é muito barato, certo? Eles não fazem quase nada. Por exemplo, a gente viajou quilômetros e quilômetros lá, tu não vê uma horta, tu não vê um pomar, nem um pé de fruta, só grama, né? E lá tem multa se tu não cobra grama, se tu não corta grama, pode até ir preso por isso, né? Então tem uma cultura de fazer gramados, que nem foi lá atrás, né? Ou seja, grama e grama e grama. E um país que durante a Segunda Guerra fez uma revolução e conseguiu produzir alimento, né, em tudo que é jardim, que foi as Hortas da Vitória, e hoje eles só têm gramado para roçar. Então a atividade que a gente via deles era assim, no domingo o cara subia num roçadorzinho daqueles de 4 rodas, aqueles carrinhos, e roçava a grama, só. Tu não via ninguém no sol, nem nada. Aquele barulho, Tu sabe a história dos gramados? Eu estava lendo em algum lugar, não sei onde foi, mas na Inglaterra, né, não sei que época que foi, só os nobres e os ricos é que tinham gramado. Por quê? Os pobres tinham que plantar o gramado, eles tinham que aproveitar a terra. Mas quem já tinha dinheiro, quem já era abastado, mostrava a riqueza, ostentava a riqueza através dos metros quadrados de gramado, né? Do gramado, exatamente. Exatamente. E nos Estados Unidos está isso agora. Ou seja, são gramados gigantescos, mas é coisa assim, 1 hectare mais até de área na frente das casas, ao redor das casas, com gramado, é só o que tu vê. Não tem um pé de fruta plantado, tudo é comprado, não tem nada plantado. Então, assim, voltou a isso, né? Ou seja, e aí o que está sendo lesado para eles é a incapacidade de fazer as coisas, né? A gente já contou numa live aqui, ou seja, levamos mais de 5 dias para tentar achar alguém que consertasse um pneu furado. O quê? Nesse nível, a coisa, né? Porque eu cheguei num lugar, o cara disse assim, compra um pneu novo, um pneu do trator dianteiro, um pneu tracionado. Eu digo, não, o pneu tá bom, cara, né? Aí virou, mexeu, eu digo, só tem um furo na câmera, né? Não, tapar o furo a gente não tapa, compra uma câmera nova então. Então é assim, né? Então, assim, então é um modelo de comprar coisas. Essa fazenda que a gente estava tinha 6 motosserras, certo? Porque quando piva, vai lá e compra outra. Porque a mão de obra para consertar é muito alta e não tem quem faça. Então, pega e compra outra. Você já deve ter falado aí no seu canal por que você fez essa viagem para os Estados Unidos, né? E se você puder me informar rapidamente o que foi? Foi um trabalho que você foi executar? A ideia era fazer um planejamento para uma fazenda de uns 150 hectares, né? Onde tinha uma mansão e mais uma outra casa gigantesca, mas produção zero. Alto consumo de energia, nada de produção, e a ideia era montar um plano para essa fazenda, ter geração de energia, produção de alimento, né? E um plano para turismo também, porque ela está perto de um lugar onde é um lugar turístico, entende? Então, o nosso trabalho foi lá pensar, organizar isso e começar a montar um processo assim, né? Essa foi a questão, porque o pessoal nos acompanhou pela internet e fez um convite para ir lá. Esse era o segundo convite. Era um brasileiro? Brasileiro que mora lá. Ah, tá, entendi. E que fez um contato, mas o dono da fazenda não é brasileiro, né? Mas é um brasileiro que mora lá e que conheceu esse sujeito e diz, olha, tem esse casal que faz isso, né? Eu acho que era interessante fazer aqui, Paraná, né? Porque lá também, o Bill Mollison, quando esteve lá, ele disse que nos Estados Unidos é os piores permacultores do mundo.
Porque os cara capinam com propano, não sei se tu sabe, né? Ah, o gás? Com gás, eles capinam com gás, tanto em escala pequena como grande. Ou seja, tu Eu acha não um sabia, trator não. enorme com um bujão de gás gigante, eles vão botando fogo, vão queimando com fogo, as lavouras pequenas também, tudo coberto com plástico, ou seja, é tudo muito assim, né? Então, né, não, a gente visitou um projeto lá de produção de semente, onde era tudo em estufa e um gasto de energia 24 horas aquilo ligado. Teve uns dias que estava uma temperatura agradável e eu perguntei para o sujeito, eu digo, por que vocês não desligam tudo isso, simplesmente abre as laterais aí, né? Que já está tudo montado Vai entende? dar Então, trabalho. É. e aí as casas também sempre os ar-condicionado ligado. Então tem uma coisa que ficou embotada neles com relação porque tudo é muito barato, a consumo de energia, tu não vê um biodigestor, tu não vê placa solar, né? A gente teve na Suíça, tu olhava cada propriedade, todas tinham biodigestor, placa solar, né? Composto, não sei quanta coisa lá, raramente tu vê essas coisas. Entende? Não, é Uhum. tudo propano, né? E é barato, então bota a ficha, não tem muito essa visão. Ô, João, eu quero aproveitar que nós estamos conversando aqui, talvez você queria dirigir para outro lado, mas aqui eu percebo que nessa região a água vem diminuindo mais rapidamente do que em outras regiões de onde eu percorri, né? Sim. Eu acho que é geral isso, mas aqui é muito agudo a ponto de rios razoavelmente grandes estarem completamente secos, né? E Uhum. que esses leitos de rio só funcionam quando tem chuva, então é a enxurrada, é o caminho da enxurrada, né? Sim. Não mais o rio. Então, isso determinou assim uma mudança no modo de vida aqui, houve um deslocamento dessas populações para as zonas urbanas, e ali a área rural está praticamente abandonada. No entanto, eu percebo, aí sim, por exemplo, você tem indo bombear água para uma comunidade que anda quilômetros para chegar de um rio Araçuaí, um rio Itamarandi, um rio Tinhonha, que ainda tem água, né? Para Sim. abastecer essas comunidades dos loucos que ainda querem ficar produzindo alguma coisa. Certo. Mas eu tive uma experiência recentemente em Berilo de uma pessoa que nasceu num lugar que tinha água, tinha nascente, e ele foi para São Paulo e acabou voltando, e quando ele voltou, a água tinha secado. Ele, através de uma informação de uma ONG que existe aqui, que é possível fazer voltar a água, ele acreditou nisso e depois de 15 anos, num local onde já existia uma nascente, ele fez rebrotar a água e ele está vivendo naquele lugar por causa dessa água. Então, eu Sim. queria perguntar para você uma pergunta que embute várias coisas, né? Existe uma discussão muito grande do impacto do eucalipto, porque aqui o eucalipto a mineração do eucalipto é o que muito grande. muito grande, né? E muitas pessoas acreditam, não é o eucalipto, não sei o quê, é a falta de chuva. E aí, existe algumas pessoas, pouquíssimas, que acreditam que ainda é possível regenerar. O que você acha, cara? Porque, assim, parece que até não é só os grandes que estão plantando eucalipto, porque na onda de produzir eucalipto, os pequenos também estão com seu talhãozinho de eucalipto. Então, se já estava ruim, eles estão ajudando a piorar um pouco, ao meu modo de ver. Sim. O que você acha? É possível fazer voltar essa água em microescala? Porque aqui são ilhas no meio dos eucaliptos, Sim, né, cara? sim. Não, eu fiz um trabalho aí no Jequitinhonha por 2 anos, certo? Tá? Com apoio da Petrobras e outras instituições na época, junto com o CPCD, essa instituição aí de educação de Araçuaí. Né? E na época eu estava como líder Avina, teve a questão da Fundação Suíça, essa apoiando, enfim. A gente montou canais de infiltração na bacia hidrográfica de algumas comunidades aí no Jequitinhonha, próximos a Araçuaí. Bom, antes de começar, a gente visitou vários agricultores aí, né? E viram que todos os relatos eram que os poços estavam baixando, certo? O poço Caipira estava baixando. Então ele contou, 10 anos atrás estava nessa altura, estava assim, todos falaram isso. E a gente percorreu muitos lugares viajando, né? Bom, aí montamos o projeto. A gente já apresentou isso aqui, essas imagens, mais de uma vez. Montamos lá todo o trabalho, os canais de infiltração, fizemos tudo. Bom, 2 anos e meio depois, os poços começaram a subir novamente, certo?
Claro, lá tem uma estiagem de 7 meses em alguns lugares, né? Mas a pergunta que a gente fazia para eles era o seguinte: e quando chove, o que vocês fazem? Né? E aí eles ficavam se olhando, ou seja, então tem um período que não chove, mas quando chove, o que tu faz? Né? Deixa chover, né? Não, quando chove, tu tem que coletar água da chuva e tu tem que armazenar água no solo, certo? Uhum. Então, assim, essa ideia, né, eles não tinham. Então, o que a gente fez? Eu comecei a viajar nas comunidades, eu montava maquetes de terra, certo? Grandes, onde eu explicava para eles, pegava um regador e derramava naqueles morros pelado, tudo pelado lá, né? E a água escorria, lavava tudo. Aí a gente fazia os canal com a mão, tudo nesses morros, e aí derramava a água, ficava tudo empoçado. Aí contratamos um esteira, que foi o financiamento, parte do dinheiro da coisa da Petrobras, né? E montamos todos os canais de infiltração, mas assim, pegamos uma bacia hidrográfica inteira, foram quilômetros de canais. Entende? Quilômetros, dias de trabalho, né? E aí, o que acontece? A água para de escorrer. Eu brincava com eles que a ideia era fazer o morro ficar barrigudo, né? Cheio d'água, entende? Bom, e é isso que acontece. Então, no momento que chove, em vez da água escorrer, certo? A água infiltra no terreno. No momento que a água infiltra, o que acontece? Ela vai ter que brotar em algum lugar, entende? A mesma coisa a gente fez lá no Sebastião Salgado, no Instituto Terra, de uma forma diferente, porque lá ainda tinha alguma vegetação, né? Então, assim, 2 anos e meio, 3 anos depois, os poços começaram a subir de novo, né? Mas foi rápido, então. Foi rápido. Sim, porque na primeira chuva que dá, a água que iria escorrer já não escorre mais. Então, se tu for ver, por exemplo, a conta que a gente faz é assim, ó, 1 milímetro de chuva em 1 metro quadrado é igual a 1 litro, certo? Então, por exemplo, se chove 1.000 milímetros, né? Numa casa aí de 100 metros quadrados, tu tem 100 mil litros coletados no ano, certo? Uau! É isso. Agora, num hectare vai dar 1 bilhão de litros. Entende? Porque são 10 mil metros. Se tu multiplicar, né? Então, o que acontece? É o que a gente estava falando para eles. Se esse morro todo aqui, a chuva lá por ano em torno de 700 milímetros, se não me engano, 700 a 800. Se esse morro todo aqui, que deu X hectares, que eu sobrevoei até de avião a área toda antes, para fazer todo um levantamento, né? Quando chover, toda essa água vai gerar trilhões de litros de água. Esses trilhões de litros que iriam escorrer, fazer erosão, assorear o rio, vai ficar aqui na casa de você, né? Não vai escorrer, entende? E foi isso que a gente fez, montamos uma área enorme. Então, áreas que eles tinham abandonado, voltou a ser uma área produtiva. Certo? Esses canais que você está falando, eles são como em curva de nível, assim, que curva de nível, isso. É uma vala, né? É como se faz aquela plantação de arroz na Ásia, é isso? Vai segurando. Isso aí. Então, eu imagino que essa retenção, né, era feita pela mata nativa antigamente, né, quando existia, né? Porque hoje o eucalipto acho que não segura tanto assim, e nem eles estão tirando até pelador, eles chamam aqui pelador, quando o pasto já foi tão desgastado que ali só sobra terra e pedra, né? Sim. Né? Mas o processo que a pessoa fez, que voltou a água, né? Foi exatamente isso que você está falando. Ele fez bacias de contenção e deixa a mata regenerar. O máximo que ele consegue, ele vai plantando em volta dos locais onde a água já está ficando segura ali, né? Então, essa é a ideia. Não, e é possível montar um plano todo, certo? Para uma área toda, e tu regenera a área toda. O que aconteceu? A vegetação voltou, certo? Porque no momento que a água que teria escorrido parou, aí ela para, e o que acontece? A água empoçada já cria um certo limo, aí já tem um sapinho, já tem um alevino, já tem isso, já tem aquilo, e aí a natureza por si só vai andando, né? Óbvio, a água infiltra, ela some depois, só que ela não escorreu, ela entrou no terreno, certo? Então, a ideia toda é fazer com que o solo tenha a capacidade de receber a água. Por isso que a gente fala que plantar água não é plantar árvore, né? Porque eu posso pegar um lugar árido, seguir plantando árvores, e se não tiver como essa árvore se sustentar, ela morre.
né? Agora, eu tenho que criar o quê? Foi o que a gente fez. Então, fizemos os canais, né? Bom, aí o que a gente fez? Cada família cuidava um canal, porque os canais eram enormes, né? E aí, então, lá eles tinham jegue, tu sabe, né? Só jegue, e os lugares para nós andar também era com burro. E aí tinha os alambiques, e eles pegavam a cana, o rejeito da cana, e botavam um fogo. Eu digo, não, isso aqui é o ouro que vocês têm. Aí eu levei uma comunidade inteira no lugar onde tinha um alambique, levantava a cana, e embaixo da cana tinha um monte de minhoca. E eles não tinham visto, nunca tinham se dado conta daquilo. Eu digo, não, agora nós vamos pegar. Aí pegamos, acho que uns 20 e tantos jegue, balaio, em cada jegue balaio, pegamos aquelas canas, né, o resto da cana, e o bagaço da cana botava nos balaios, ia para cima dos canal e fomos forrando os canal com bagaço de cana. Aí em cima do canal começamos a plantar leguminosas, né, para adubação verde. E aí depois introduzimos as árvores. O lugar hoje é irreconhecível. Hoje, né? Porque cada chuva que cai empoça no canal, certo? E aí o que eu fiz para não romper os canais, porque são muito grandes, né? Depois a cada tanto no canal, eu dependendo da situação do terreno, eu criava um pequeno lago, certo? Então caso a água fosse extrapolar o canal, ela derramava para dentro desse lago, é como se fosse um ladrão, não a válvula de segurança. Um ladrão, né? Um disjuntor, assim, para a rede não cair. Então, para cada canal, a gente fez um pequeno lago. E isso se fez, assim, a máquina que a gente conseguiu. Tu tá aí, tu sabe. Ou seja, era só em uma cidade bem pequena, né? Nós conseguimos um cara que tinha uma máquina, certo? Né? Foi isso que a gente conseguiu para fazer. Uma máquina maior teria sido mais fácil, mais rápido, enfim, bom. Mas, e teve lugar que nem deu para meter a máquina. O nível de erosão era tão grande que era perigoso. Aí deixamos. Agora, as partes todas a gente fez e deu uma recuperação impressionante. Aí a água começou a brotar. Então, tem como fazer? Com certeza, né? Tem como fazer. Ô, João, e você, com todo esse trabalho que você tem aí de décadas, né? E esse que você vem fazendo atualmente, você é um otimista de que a gente está caminhando no sentido de regenerar, de cuidar mais da nossa casa? O que eu acho é o seguinte, o Chico, é que assim, ó, a velocidade com que a gente destrói é infinitamente menor do que a gente recompõe. Essa é que é a questão, entendeu? Aí é que tá. Não, peraí. Eu acho que você falou o contrário. A velocidade que a gente destrói é maior do que aquela... maior do que a gente... Isso, perdão. A velocidade que a gente a velocidade que nós estamos avançando com relação à natureza, né, é muito maior do que a velocidade que tu consegue repor. Porque, por exemplo, isso que eu estou até falando que a gente fez lá, era uma coisa assim... a China está fazendo umas coisas desse tipo, pega áreas gigantes de deserto, movimenta um monte de gente, tecnologia e muda, certo? Né? E isso aqui tinha que ser uma ação assim, dessa natureza, ou seja, fez lá, funcionou, ou seja, tu teria que ter no governo, como eu digo, uma preocupação com relação ao solo do Brasil, certo? Nós não temos isso, não temos, ou seja, o cara é dono da terra, ele faz o que ele quiser. Né? Na Suíça, por exemplo, tu é obrigado a plantar 5 tipos de cultura por ano. Né? Tu pode ter como seja um plantador de soja, de milho, do que tu quiser, mas tu tem que plantar 5 culturas por ano, certo? Né? Por quê? Porque tu tem que fazer uma diversidade cultural de plantas para que o teu solo não perca o solo. É um país desse tamanho e a preocupação deles é solo. Não tem essa de chegar numa propriedade e ter uma valeta erodindo, não sei o que. Não, o cara é multado na hora. Entende? Por exemplo, as beiras das estradas, lá, a beira da estrada, os cara passam, não é nem roçadeira, eles passam um cortador de grama, recolhem essa grama para dar para o gado. Cada um cuida da frente da sua propriedade. Né? Então, assim, o Biomólico diz o seguinte, que hoje nós gastamos mais gasolina roçando grama do que produzindo alimento. Entende? E essa grama a gente ensaca e põe fora, porque é uma coisa absurda, aquilo é carbono. Mas é assim. Então, por exemplo, esse trabalho que a gente fez aí no Jequitinhonha, ele concorreu ao prêmio Global World. Nós somos um dos 5 finalistas, 5 finalistas para esse prêmio. Provavelmente, nenhum por cento da população brasileira soube disso. Pois é. Não sai no jornal, não sai nada, não tem expressão nenhuma. Uma coisa dessa nos Estados Unidos, tu vira o fulano. Eu vi lá,
O cara faz isso assim, né? Os caras montam já uma história do cara, já sai um filme sobre aquilo, né? O trabalho que a gente fez, cara, porque a gente fez um trabalho que era desde a torneira da agricultura até a bacia hidrográfica. Então, tinha toda a parte de saneamento, reuso de água com as famílias, coleta de água de chuva em cisterna. Nós carregamos areia para fazer cisterna em lombo de burro. Tu conhece a região, né? Lugar assim, né? Porque não tinha como ir com carro, era carregada a lombo de burro, areia para fazer cisterna com as famílias, capacitamos as pessoas, fizemos. Eu nem sei quantas reuniões eu fiz nas igrejas, nas escolas, andando por caminhos daqui e dali, parando onde dava, né? E montamos todo um trabalho, conseguimos um recurso. E o que na época custou todo o trabalho, né? Com uma equipe enorme de gente, né? Tipo 2.300.000. O que é 2.300.000, cara? Ô, João, a data, você lembra a data que aconteceu isso, não? Isso foi 2006, se não me engano. 2006. Tá. E 2006... Isso estava associado com alguma coisa do governo, não? Porque tem muita gente que nessa época ganhou cisterna aqui. O que aconteceu? Nós conseguimos um apoio da Petrobras, foi um projeto encaminhado para a Petrobras, né? Algumas outras fundações, CMBio e a Vina, essa fundação suíça Vina, porque eu era líder da Vina. Então, a Vina também financiou uma parte do trabalho, né? Mas envolvia educadores, porque a ação foi uma ação conjunta, era Araçuaí Sustentável. Então, envolvia literatura, pintura, nós pintamos as casas com geotinta, tinha uma equipe, né? Eu peguei mais a parte da água, a minha parte foi mais tentar resolver o assunto da água, mas a equipe era enorme, nós estava muita gente fazendo várias coisas, entendeu? Né? Esse valor que eu estou te dando foi o valor total, que não é nada. Ô, João, ou seja, a gente conseguiu mudar a realidade de uma bacia hidrográfica para reduzir o assoreamento de um rio, né? Numa escala enorme, talvez tenha sido a maior escala de canal de infiltração feito no Brasil, e isso aí passa batido, assim, não? Entende? Então, tu vê, por isso que eu te digo que a escala que a gente reforma em relação ao que é destruído é pequena, porque também o trabalho do brasileiro não é valorizado. Isso é uma coisa que a gente observou nos Estados Unidos. Eles dão muito mais valor para o que eles fazem, entende? Autoestima. É? Autoestima. Isso, é muito baixo, né? Mas, eu acho que a nossa maldição aqui no Brasil é porque a gente ainda tem muito para destruir, entendeu? Sim, e a nossa condição climática, por causa da latitude que a gente está, ela não pede que a gente pense no futuro imediato, né? Ou no futuro a médio prazo também. Então, a gente pode destruir. Eu tenho conversado com, assim, 90% do pessoal aqui trabalhou na destruição da mata nativa para a produção de carvão, que esse carvão era para alimentar, eu descobri só depois, a indústria siderúrgica, né? Olha só. E eles não têm nenhuma crítica sobre isso, como também não tem crítica sobre trabalhar para o eucalipto. Eles falam assim, não tem um trabalho. Eles não têm a paciência de perceber que isso eles estão destruindo, a galinha dos ovos de ouro, a natureza, o meio ambiente em volta deles. Eles não estão no futuro dos filhos, então eles pensam, eu vou ter dinheiro no fim do mês e vão trabalhar no eucalipto, que está simplesmente acabando com a água, né? Então, é isso, a gente não consegue planejar. Tu falou da China, a China faz planejamento, aqui a gente não faz. Aqui a gente pensa, vou botar dinheiro em casa no fim do mês, é isso. A gente só consegue pensar nisso aí. Então, eu não sei, talvez a gente vai ter que chegar num ponto tão terrível que aí a gente vai ver, puxa, precisamos fazer alguma coisa, e aí esse teu projeto de 2006 vai ser desengavetado, talvez? Sim. Nesse sentido que eu te pergunto se você é otimista, sabe? Porque quando eu vejo, é pouquíssima as iniciativas de pessoas que estão buscando uma regeneração do meio ambiente. Não, o otimista a gente segue trabalhando, obviamente, né? Trabalhar. Mas achar que não sei como é que a gente vai mudar isso, né? É difícil de... Mas será que dá para mudar? It interrupts the water flow as it comes across the landscape and stops it on contour, perfectly level, and
Aqui, ó eu estou explicando aqui nesse croquis para o pessoal entender o que é, ó, né? Os canais é mais ou menos isso. Então, a água da chuva cai, certo? Em vez dela escorrer, ela entra no solo, certo? Né? É isso, ó, certo? Isso. É assim que eu imagino mesmo. Isso, é isso aí, ó. Claro, são vários canais, desde o topo do morro, começa lá em cima, certo? E aí vem descendo. Então, qual é a ideia? Agora tu imagina o seguinte, imagina que ali perto daquela árvore tem a casa do seu fulano, certo? O que vai acontecer? Né? Se ele tiver um poço, a água do poço vai subir, ó. É isso aqui, ó. É isso aí, ó. Entendeu? Não tem, é muito simples, entendeu? Essa é a história. Como tu tem vários canais do morro inteiro desde lá de cima, né? O que vai acontecer é isso, ó. Entende? Imagina que tivesse um poço ali, a água do poço vai subir. Essa é a ideia, entendeu? Essa é a ideia, né? Então, a gente começa esse mapeamento. Então, a ideia do que a gente tem feito e proposto é que cada um vai resolver, porque o pessoal diz muito assim, quem é que vai alimentar o mundo? Que o agronegócio vai alimentar o mundo. O agronegócio não vai alimentar o mundo. Quem vai alimentar o mundo é o próprio mundo. Quem vai alimentar as coisas são as próprias pessoas. Ou seja, né, porque em pequenos espaços, por isso que a gente trabalha isso, em pequenos espaços dá para tirar muita comida. De um pé de abóbora, tu tira 10 abóboras. Às vezes a pessoa nem come 10 abóboras durante o ano. Tu com 6, 7 pés de couve, tu come couve o ano inteiro. Né? Tu com 5, 6 galinhas, tu tem ovo para o ano inteiro. Então, a questão é que as pessoas não estão se dando conta que a autossuficiência parte de cada um. Não vai vir um plano lá não sei de onde. Entende? Isso aí é que está. Entende? O que a gente tem que entender é isso. E quando a gente estava trabalhando lá em Santarém, na Reserva Extrativista Tapajós Arapiuns, uma instituição fez um levantamento lá, tipo assim, quanto é que eles, se fosse para a cidade e ter a vida que eles tinham lá, comer o que comiam, etc, etc, quanto é que eles gastariam? E dava quase 3 mil reais, cara. Dava 2 mil e tantos reais para ter aquilo. Ou seja, o peixe que o cara está comendo na cidade, o peixe que ele está comendo, né, custava tipo 60, 70 reais o prato. Certo? Aí o cara tomava não sei quantos litros de açaí que ele queria por dia, mas não sei quanta coisa. Eu sei que o valor ia entre 3 mil a 5 mil reais para ele ter aquela vida que ele tinha na floresta lá na cidade. Mas o cara estava muito deles querendo ir para a cidade, certo? Então a gente estava... E esses dados eram para trazer isso para eles. Mas tu vai ganhar quanto lá? Um salário mínimo. Aí tu ainda vai ter que pagar um aluguel, alguma coisa, para comer o quê? Tu vai comer um monte de porcaria, né? Porque tu acha que a cidade é a salvação e tu tá na salvação, tu já tá. E quando a gente ia para lá, o louco é o seguinte, quando nós estávamos trabalhando lá, no início, né? O pessoal pegava e servia para nós galinha, carne de galinha congelada, bolacha Maria, e essas coisas, assim, servia essas coisas, coisa que eu não como em casa, né? E aí foi um dia, 2, 3, até um dia a Tati pegou, reuniu o grupo e disse, olha, pessoal, é o seguinte, essa comida que vocês estão nos oferecendo, nós não queremos, nós queremos comer a comida que vocês comem aqui. Ah, mas a gente achou que vocês gostavam era disso. Não, cara, eu quero comer o peixe daqui, a tua farinha daqui, as coisas daqui, a fruta daqui, eu não quero nada processado, né? Entende? Então, assim, na cabeça deles, ele acha que é aquilo que está na televisão, que uma pessoa... É melhor. Quer comer aquilo, entendeu? Né? A gente fez uma reunião uma vez numa comunidade lá, e nós estávamos esperando chegar uma professora, uma menina que era professora da comunidade, né, para fechar a reunião, para começar toda a discussão. De repente chegou a menina toda rebocada, toda pintada. Nós estamos no meio de uma reserva extrativista de 650 mil hectares, onde tinha só uma caminhonete que não funcionava, certo? Não tinha sinal de celular, nada. Bom, a menina chegou toda camisinha de oncinha, rosa-choque, não sei o quê, unha pintada, cheia de anel, não sei quanto, bem esse estilo, assim, né? Bom, e com o celular, de tanto em tanto ela olhava aquele celular, depois que terminou a reunião, e ela queria perguntar as coisas que a gente está fazendo, eu digo, menina, me diz o seguinte, uma moça jovem, acho que 20 e poucos anos, eu digo, o que tu olha no celular? Não tem sinal aqui, cara. Né? Então, assim, até o hábito da cultura das pessoas estarem pegando o celular e olhando, e eles, só entra uma mensagem da Claro de vez em quando. Mas mesmo que o teu celular funcione, você fala com quem? Com o teu pai, com o teu...
Não, o pessoal mora lá, ou seja, o rio tinha 40 quilômetros de largura, sabe, de largura, para poder chegar na comunidade. Depois nós viajávamos não sei quanto em cima de um trator para chegar lá, todo um universo, assim, ela está socada no meio do nada lá. Eu digo, mas ela vê a televisão e aí ela está vestida que nem aquela TV, né, com aquela roupa toda, com aquela coisa toda, e perfumes, não sei quanta coisa, e tu fica vendo. Cara, é muito forte essa coisa, entendeu? É muito forte, a pessoa tem que ter, né? Então, aí eles tinham vergonha de servir o que eles estavam comendo. Eu digo, não, cara, eu quero esse seu peixe com a tua realidade aqui, porque é isso aí que nutre, a saúde de vocês está nisso. Chegava o cara, tinha 80 anos, o cara andava lá, né, uma energia enorme. Eu digo, eu quero isso, né? Não quero essa coisa lá da cidade, porque eu não tenho, nem em casa eu quero isso, né? Então, aí, aos poucos, claro, a gente foi se conhecendo, nós passamos 5 anos tocando trabalho, né? Indo, e aí, depois, com o tempo, já foi, né? Mas tu vê que tem e tem valores deles impressionantes. Por exemplo, às vezes fazia reunião só com mulheres, né? E elas vinham com a criançada, 3, 4, 5 filhos. E aí tu ficava vendo, cara, a gente fazia uma reunião, as crianças começavam a reunião com as mães ali, o máximo que uma criança daquelas fazia era puxar a roupa da mãe para pedir para ir no banheiro, para ir na mata, para fazer um xixi, qualquer coisa assim. Todos quietos, não tinha de correria. Cara, tu reúne na cidade um grupo de mãe com criança, tu não consegue falar, porque é uma gritaria, né? Então, tu vê, então, esses valores, eles nem se dão conta. A gente falava isso para eles. Olha, vocês vivem uma realidade aqui de centramento, de concentração, né, de harmonia, que na cidade não tem. Vocês não estão se dando conta. Isso é um valor. Né? Uma coisa é preço, outra coisa é valor. Digo, isso é um valor. Eu fui dar uma palestra numa escola e tinha um microfone com caixa de som, uma sala de aula comum, né? Aí eu disse para a diretora lá, eu digo, acho que não tem porquê, microfone, caixa de som, é uma sala de aula só, a pessoa me escuta, né? Ele disse, não, tu não espera chegar o aluno. Cara, aí quando chegou os alunos, cara, era tanto barulho, e o pessoal se mexendo nas cadeiras e dando burdada nas cadeiras, não sei o quê. Até que uma hora eu dei um grito lá, eu disse, não, parei pouquinho, cara, né? Eu tô sendo convidado para vir aqui, vocês podiam minimamente respeitar, gostando de mim ou não, até pela minha barba branca, porque é loucura, cara, vocês não conseguem parar quieto um segundo, cara, batendo em tudo, conversando e não sei o quê. Concentra um pouquinho só. Aí eu acho que deu um impacto, assim, porque eu bati na mesa e dei um grito, né? E eu digo, né? Aí dei um susto nisso. Não, pera um pouquinho, vamos se respeitar, cara. Vamos calma, respira fundo, né? E lá era uma coisa legal, porque tu reunia as pessoas, cara, num silêncio absurdo, todo mundo falava no seu tempo, as crianças tranquilas, sentadas no chão, ou caminhando, às vezes comendo uma coisa. E tu vê, é bem característico dessas comunidades que ainda tem traços indígenas, assim, essa calma, essa tranquilidade. Isso eu gostava de trabalhar com eles lá, né? Essa coisa né? Agora, por outro lado, também era muito louco. Eu estava fazendo uma barragem lá para gerar energia para uma comunidade, né? Porque tinham 2 engenheiros que tinham desistido de fazer, porque já tinha caído a barragem. E aí me chamaram, né? Aí eu digo, depois que gastaram toda a fortuna com o médico, chama o curandeiro, né? Aí eu fui lá e fiz esse superadome, uma barragem para gerar energia, e funcionou, tá até hoje lá, né? Então, uma hora eu mostro para ti as imagens, agora eu tenho que separar aqui, não dá tempo. Mas, enfim, e aí tu estava trabalhando, porque eu tinha combinado com a comunidade, olha, para nós fazer, como já gastaram todo o dinheiro, a comunidade toda vai ter que me ajudar a fazer. Nós vamos ter que todo mundo. Nós usamos 1.500 sacos de adubo, de saco vazio, né, com terra dentro para fazer o troço. Então, deu uns, mais ou menos, quase 20 dias de trabalho. Aí, de repente, chegava às 10 horas da manhã, o cara juntava as coisas dele e saía. Eu digo, mas fulano, onde é que tu vai? Eu vou caçar uma anta para comer. Que ótimo. Pegava a roupa dele, pegava aquela espingarda e saía. Então, a relação deles também com essa coisa do horário da coisa, não tem. Então, tu tem que ir preparado para isso, né? Porque é outra realidade. Né? De madrugada eles estavam ali para trabalhar, não sei o quê. Mas, assim, se der fome, o cara vai sair, ele vai comer. E a lógica de comida é outra, porque não tem geladeira, então ele prepara aquela comida e passa o dia comendo aquilo. Porque não pode estragar. É que nem meu cachorro, eu encho o prato dele aqui, enquanto ele não termina de comer aquele prato, ele não deixa ninguém chegar no prato, né? Então, claro, tu tem que entender essa realidade se tu quer trabalhar com as pessoas, obviamente, que a realidade das pessoas... Com certeza. João, e naquela linha do otimismo, né? Você que já
deu tanto curso e já deve ter acompanhado muitas propriedades sendo implementadas. Você percebe que essas propriedades, né, que os vizinhos ficam interessados, isso começa a ter um efeito sim. Tem, né, na permacultura a gente estuda o padrão concêntrico, né? Que é essa coisa que tu atira a pedrinha na água e aquela onda vai propagando. Então, o que a gente faz? Pega sei lá, tu vai lá, faz uma palestra lá na comunidade, olha, nós vamos vir fazer um trabalho aqui. Aí tu percebe quem é que ficou interessado realmente. Porque o cara te procura depois, que eu não sei o quê. Vou lá em casa que eu quero lhe mostrar uma coisa que eu fiz, né? Bom, aí tu fica sentindo quem é a figura. Aí tu vai lá na casa do cara, aí ele te mostra lá que ele fez isso, que ele fez aquilo. Aí tu diz, bom, esse cara aqui eu acho que, né? Aí tu começa a atividade com ele. Cara, quem sabe vamos fazer tal coisa? Vamos fazer, deixa comigo, eu faço, não sei o quê. Né? E aí tu começa com esse cara, ou com 2 ou com 3, né? Aí desse cara tu leva os outros lá. É assim que eu trabalho. Aí eu levo as outras, porque a gente diz sempre... Deu certo. Isso, e aquele que está com aquele estímulo. Então eu digo sempre o seguinte, eu vou começar um trabalho numa comunidade, eu tenho que primeiro identificar isso, né? Segundo, eu tenho que fazer um processo que não vai depender de mim depois. Então, ou seja, eu tenho que construir um processo onde essa pessoa vai assumir aquilo, eu vou cair fora e ele não vai depender de mim. Senão não adianta, nem de mim, nem de recurso, certo? Então a lógica é essa, né? E esse trabalho assim funciona, porque aí tu leva a comunidade naquela casa, porque aí ele vai ver assim, não, se o fulano é que nem eu, que mora que nem eu, que come que nem eu, que vive como eu, que eu conheço ele desde criança, que não sei o quê, que não sei quanto, que eu jogo bola com ele, sei lá o quê, né? Fez, eu também posso fazer. É isso aí. E sempre pegar alguma mulher também, né? Aí tem alguma mulher lá que também que era faca na bota, não sei o que fazia, não sei o que, levava lá também. Aí aí tu pegava, e depois nós íamos montando tipo as coordenações, assim, né? Ia distribuindo. Por que tu falou da mulher? Porque ela é melhor para divulgar? Não, porque aí se outra mulher também vê aquela mulher fazendo, ela também se identifica, né? Entendeu? Sim. Então a gente também fazia isso. Aí a Tati lidava com a mulherada e fazia não sei do que, e vamos lá na casa da fulana e vamos fazer isso. E às vezes se encontra só com mulher, às vezes se encontra só com homem, e às vezes era todo mundo junto, dependendo da atividade. E aí, tu vê, a gente começou lá com 20 caixas de abelhas, entre outras coisas do projeto, com 20 caixas de abelhas sem ferrão, certo? 20, certo? Bom, em 3 anos, nós tínhamos colhido mais de 3 toneladas de mel de abelha sem ferrão. Tu sabe, quem mexe com abelha sem ferrão, tu sabe que né? Bom, então, de 20 caixas no outro ano foi 80, depois foi 200, depois não sei quanto, depois foi 500. Quando eu saí de lá já tinha mais de 600 caixas. Hoje eu não sei quantas tem, certo? Então, assim, hoje é uma outra realidade, né? Que a comunidade avançou produzindo mel. Então, o que a gente fazia é o seguinte, nós montamos um mega viveiro lá, grande, 2 viveiros grandes, né? A comunidade trazia sementes, a gente multiplicava as mudas e devolvia para eles. Depois começamos a trabalhar assim, tu vai na mata e vê qual é as árvores que as abelhas visitam mais, né? Traz essas sementes, ou as mudas, a gente multiplica aqui e devolve para vocês. E porque a floresta amazônica depende das abelhas sem ferrão. Então, a ideia era aumentar, porque tem muitos que estavam se perdendo, enfim. Então, a ideia era aumentar a produção da abelha sem ferrão. Né? Tanto que tem várias notícias hoje mais atuais aí das pessoas lá que estão criando, que sentiram que a seca foi tão grande que reduziu o mel. Então, assim, tu tem hoje um sensor de saber como é que está indo a Amazônia a partir desses criadores, como é que estão essas abelhas, né? Então, o trabalho foi esse. A gente montou um centro de permacultura no meio da reserva extrativista, né? E aí trabalhamos vários elementos com eles, né? Tudo que envolve a permacultura, saneamento e construção, mas principalmente a questão da mata em si, floresta em pé, né? Aí o plantio também de alimentos na mata, fazer sistemas agroflorestais, mogno também para a produção de madeira para longo prazo, para daqui a 5, 6, 7 anos o cara ter uma aposentadoria, entendeu? Né? 1 hectare, 2 de mogno é uma fortuna, né? Então tudo isso foi feito. Só que a ideia era todo o tempo era floresta em pé e sem queima, trabalhar sem queima, né? Sim, legal. Ô, João, você está com quantos anos? Eu estou com 64. 64. 64. Eu sempre faço aniversário agora, 5 de novembro. Cara. Ah, é? Você é escorpiano? É isso. Eu sou canceriano.
Escuta, mas olha que interessante, o meu meio do céu está em Escorpião, talvez por isso a gente teve uma identificação ali, né? O meu trabalho, eu acho que é de pegar aquilo que já parece que está morto e fazer renascer das cinzas, né? Olha aí. Escorpião é bem isso aí. Sim. Mas eu pergunto sempre para as pessoas, né? Quais são os planos para o futuro? Você vai dar continuidade a isso que você vem fazendo? Ou você tem alguma outra coisa aí na cartola, na manga? Não, o plano é seguir fazendo o que a gente está fazendo, né? De ver se isso vira um movimento para as pessoas pensarem a importância de resgatar essa vida natural o mínimo possível. Tanto que agora, 13 e 4, nós vamos ter um evento online, né, que vai ser o resgate da vida natural. Dia 13 e 4 de novembro. Né? Nós estamos trabalhando em cima desse movimento. Ou seja, o resgate da vida natural. A pessoa, para se inscrever, vai escrever aí. Quero participar, que o pessoal vai receber o link. Nós queremos juntar as pessoas para entender a importância disso. Porque não é assustar o Chico, mas, na verdade, nós estamos à beira de uma terceira guerra. Entende? É o que eu sinto. É o que eu sinto. E qualquer movimento que der de crise disso, mais aqui, mais ali, reflete diretamente em combustível e diretamente em alimento. Então, a gente diz sempre o seguinte: se tu tem um pequeno canto aí, onde tu tem água, onde tu tem alimento, certo? A roupa tu tem por mais de 15, 20 anos, tu tendo um telhado para entrar, para baixo, ou seja, né? Ou seja, porque a cidade, a questão não é quanto é que tu ganha, quanto é que tu gasta. A história é essa, não é quanto é que tu ganha, quanto é que tu gasta. Porque se tu vai para São Paulo, tu gasta 10, tu pode gastar 8, certo? Né? Então, no campo, o valor tem outro, né? O dinheiro tem outro valor, porque tem coisas que tu não gasta, não paga água, não paga comida, não paga uma série de coisas, né? Então, é isso que a gente tem que entender. E outro fator é que a gente vem acompanhando as pessoas e vendo, assim, os depoimentos das pessoas, o quanto elas remoçaram, quanto elas se reanimaram, quanto elas mudaram de vida, certo? Ou seja, gente que estava, assim, desenganada e resolveu mudar de vida, plantar o próprio alimento e mudou a realidade dela. Essa que é a questão, entende? Ou seja, é sobrevivência num sentido amplo. Por isso que a Tati criou a escola Vida Integral, ou seja, integral nesse sentido, integral no sentido amplo da palavra. Ou seja, nós não precisamos envelhecer e ficar senil. Nós podemos envelhecer, obviamente que tem coisas que tu vai reduzindo a tua capacidade física, que isso é normal, né? Mas, ou seja, tu pode seguir com o pensamento funcionando, ou seja, poder dialogar com as pessoas de uma forma, né? Ô, João, eu estou pensando aqui, eu podia pegar esse vídeo que a gente está fazendo, está no YouTube, né? Ou não? Está no YouTube, Então, aí eu podia botar no meu canal também. Ótimo. Para convidar as pessoas, porque eu sempre estou pensando da divulgação, né? Ótimo. Então, vou colocar no meu canal e aí você fala mais um pouco disso que vai acontecer no dia 4 e 5 para as pessoas que se interessarem. 3 e 4 de novembro. 3 e 4, 5 é meu aniversário. Esse dia é sagrado. Você descansa, ô João, você descansa, você tira férias, não? Como é que é? Eu acho que a gente trabalha e tira férias, é tudo meio junto, né? É isso aí, eu tô exatamente assim. A gente gosta tanto do que faz que por que eu vou parar uma coisa? Mas imagina, a gente foi para o Arkansas para passar 3 semanas. Nós tínhamos passagem só de ida. Eles compraram uma passagem de ida, né? Bom. E ficamos, nem acredita, a gente ficou 3 meses. Nossa! 3 meses. Daí entrava em contato com o pessoal aqui para fazer isso, para fazer aquilo, mas nós ficamos 3 meses lá, porque aí foi surgindo mais uma coisa, e vem isso, porque também nós queríamos entender, que nem eu estou te falando, nós queríamos entender a cultura do lugar para ver como trabalhar lá, porque, né, um dia me chega um cara para resolver a caminhonete, né, porque eles não trabalham no sol quente, tinha não sei quando, um dia o cara me chega lá para fazer um serviço numa caminhonete, 8 horas da noite. Eu digo, eu tinha acabado de tomar banho, eu ia jantar, né? Eles, não, mas que estava muito quente o sol. Entende? Então, assim, tem que pegar o ritmo dos caras, a história deles também é outra. Mas isso é interessante, João, porque isso demanda da gente, né? São pequenos desafios, né? Que fazem a gente usar a criatividade. Isso eu acho muito legal.
porque a gente vai acessar nosso potencial. Sim, isso mantém a gente jovem, entusiasmado também, né? Se colocar em outras atividades. E a gente tem que entender, né, Chico, por exemplo, quando a gente vai trabalhar com extensão, vai trabalhar com população, tu tem que entender isso, ou seja, a cultura daquele pessoal. Não posso lá impor nada, eu tenho que ir lá chegar e entender o que está acontecendo. Eu dou sempre o exemplo seguinte, eu já trabalhei com Caigangue, já trabalhei com Guarani. Tu vai trabalhar com os Guaranis, né? Ou seja, é tudo horizontal, como a gente diz, ou seja, é democrático, todo mundo participa, todo mundo opina, tu vai lá, leva uma proposta, o grupo todo aceita ou não, etc, etc. Se eu trabalhar com os Caigangue, eu já fui naquela, na internet, lá em Internet Portela, fazer um trabalho lá com eles e outras regiões, que é a maior reserva que tem de Caigangue, acho que são 5 mil, 7 mil, enfim, né? Eu fui lá para fazer um trabalho, né? Não dá para te chegar lá na comunidade e encontrar o primeiro índio lá, encontrar e explicar o que tu vai fazer. Tu tá ferrado. Tu tem que chegar e dizer, eu quero falar com o cacique. Não pode contar nem o que tu quer fazer, mas o que o senhor quer? Não, eu quero falar com o cacique. Eu só falo com o cacique. Aí o cacique, tu vai lá na casa dele, fala com ele, eu sou fulano, eu vim aqui porque eu tenho tal coisa que vamos fazer, que não sei o que eu não sei quanto. Bom, aí tá. Aí o cacique pega, reúne a comunidade, e aí ele fala para a comunidade o que eu vou fazer, e aí depois ele deixa eu falar. Se eu chegar lá, já para o primeiro índio, já conto o que eu estou indo fazer, não sei o que, não sei quanto, e chega nos ouvidos do cacique a partir do outro, pronto, perdeu, se foi. Porque ele é autoridade. O Caigangue é um processo hierárquico, e os Guaranis não, é um processo totalmente democrático. Então, eu preciso compreender essas coisas. E aí são várias coisas assim, né? Por exemplo, os americanos, tu marcou 1 hora, tá marcado. Já fica chato tu chegar atrasado. Né? Os caras usam um cartão de visita. Eu nunca imaginei, porque cartão de visita nós não usamos mais. Eu uso, você pede, né? Não uso quase Instagram, uso Facebook. Não tem WhatsApp. Não tem WhatsApp, é por mensagem, aquelas coisas de texto, de mensagem, então né, é toda uma outra relação com os caras para fazer as coisas, entendeu? Então é cartão de visita, claro, aqui no Brasil tu marca 1 hora, o cara chega 5 dias depois. Né? Por exemplo, outra coisa, o Guarani, tu marca com Guaranis, olha, eu te pego aí às 8 da manhã, aí tu chega às 9h30, ele tá lá sentado, tranquilo, mascando uma cana, fazendo qualquer coisa, ele nem esquenta a cabeça. Tu marcou com o Caigangue às 8, tu chegou 8h30, ele já tá afiando o pacão. Olha, cara. Não, eles são bravos, cara. O cara já. Eu acho isso muito legal, porque no fim somos todos seres humanos, né? Todo mundo. E a ideia é como é que tu lida com as pessoas, ou seja, eu preciso ter um entendimento para não, né, para poder relacionar, porque senão tu vai com a tua mente para as coisas do jeito que tu pensa. A gente brinca muito o seguinte, é que a gente tem que pensar como se fosse, não podemos, pensar como se fosse um rinoceronte pintor. O rinoceronte pintor sempre vai enxergar um chifre na frente da pintura dele. Entende? Então, tudo que ele pintar vai ter o chifre dele na frente, porque o chifre dele está na frente, é o único bicho que tem o chifre na frente. Então, toda a pintura dele, ele na paisagem toda que ele olha, tem aquele chifre, ponto. Né? Eu brinco que o pessoal da agrofloresta está um pouco assim, tudo que lugar que eles vão, eles querem fazer uma agrofloresta, às vezes nem vale a pena, às vezes tem que trabalhar de uma outra forma. Nem todo lugar eu vou andar com uma árvore na frente, né? Entende? Então... Muito bom, João. Ô, João, mas o que vai acontecer no dia 3 e 4? Conta um pouquinho mais. É uma surpresa. O pessoal curioso. É surpresa? É uma surpresa. Então tá bom. É um evento onde nós vamos tratar o resgate da vida natural. Aí, 3 e 4 de novembro vai ser o resgate da vida natural. Nós vamos tratar vários temas sobre a importância disso. E aí, isso é surpresa, o que a gente vai falar na hora, lá tratar na hora. Então, o pessoal que ficou escutando a gente até agora, né, aqui no YouTube, e no meu canal, né, vai estar na descrição do vídeo aí, vai estar o link para acompanhar isso aí, né? Então, se vocês gostaram da nossa conversa, gostaram do papo do João, vamos lá. Eu fiquei curioso agora. Vocês fizeram essa surpresa, viu? E aí tu tem que participar e divulgar no teu canal lá. Divulgo, então, sempre. Isso aí eu estou sempre pronto para divulgar. Vocês me mandam o link, eu estou prontinho. Se tiver colaboração no Instagram também, tudo aí eu estou pronto para isso, né? Eu acho que desculpa, eu não sei se live no Instagram dá para me colocar como colaborador, porque aí aparece no meu perfil também.
Não sei. Esse detalhe eu não sei como fazer, mas eu acho que eu vou falar com o pessoal do suporte aí para ver como é que faz para ti isso aí. Legal. Eu estou pronto para isso. Diga, te interrompi. Então tá, Chico. Chico, eu queria te agradecer mais uma vez, muito obrigado. Sempre o nosso bate-papo é muito bom. E vamos em frente tentando fazer com que as pessoas tenham uma vida mais natural um pouquinho, comer e viver de uma forma mais simples, né? Legal. A gratidão é recíproca, João. E um abraço para a Tati, que não está aí, mas eu tenho certeza que ela está fazendo alguma coisa importante. Tá em atividade aí, tá. Com certeza. Tá bem. Um abração, então, Tati. Legal. E até a próxima. Um grande abraço a todos e um bom dia. Beleza.